Fala, gurizada, como é que tamo? Tudo bem? Eu sou o Geis Munhoz e esse é o segundo episódio do podcast. Esqueci o nome, olha que legal. Ah, sim. Case de fracasso. Gurizada, cheguei num ponto da vida em que eu tô defendendo o Caneta Azul, olha que loucura. Cara, o cara conseguiu alugar um condomínio inteiro na cabeça de muita gente. Cara, pra tu ver que muita gente não sabe nem o nome do cara, inclusive eu, mas ainda assim ele tá incomodando, cara. Tu sabe por quê? Simplesmente porque ele existe. Ele existe. Eu tava lembrando que lá em 2019, né, quando eu saí de um emprego e fui pro outro, um colega veio mostrar pra mim o vídeo dele cantando a tal da Caneta Azul, sabe? Eu lembro que eu olhei o vídeo assim, cara, não achei mínimo de graça. Eu achei completamente sem graça. Só que assim, a vida continuou, sabe? Tipo, ó que legal. A vida continuou. E aí, hoje eu tava no Twitter, né? Dando aquele scroll pra ver se tinha alguma coisa interessante. Né, que aquilo lá é um esgoto, né, bicho? Twitter é o câncer da sociedade, é o Twitter, né? Principalmente no que diz respeito à rede social. E aí, cara, eu passei por uma publicação de um perfil, assim, voltado pro negócio meio que de ciência, se eu não me engano era astronomia, não vou me lembrar agora. Aí comparando, cara, o Caneta Azul e uma cientista com o nome, acho que era Esther Sabino, uma coisa assim. E, cara, esse perfil tava lá reclamando que o cara do Caneta Azul tem milhões de seguidores e a cientista tem 4.500. Cara, sabe por que o cara do Caneta Azul tem tanto seguidor? Cara, é simples. Porque a cara dele tá em todo lugar. Ele é um cara onipresente. Qualquer plataforma que tu for utilizar, Instagram vai ter meme do Caneta Azul, Facebook vai ter meme do Caneta Azul, Twitter vai ter, Thread vai ter, vídeo no YouTube de React, né? Vai ter o cara do Caneta Azul tá lá. E cara, o negócio dele, qual é o negócio do Caneta Azul? É gerar entretenimento, sabe? E, cara, isso não é um crime. E qual é o negócio da cientista? Academicismo. Sabe o que é louco nisso tudo? Os dois estão corretos, cacete. Não tem ninguém errado nessa história. Tá? E, cara, assim, hoje, tá? Depois de preservar muito dessa coisa do hate dentro de mim, eu consigo entender o ódio que as pessoas sentem por aquilo que é, não digo popular, mas popularesco. Tem uma banda, tá? Tem uma banda que eu gostava muito na minha adolescência, que é o Offspring. Uma das minhas bandas de punk rock favoritas, né? Do meu gosto. E tem uma música do Offspring que ela se chama Cool to Hate, que é legal odiar. E essa música ela é autoexplicativa. Ela fala sobre odiar tudo e o quanto isso é legal. Quanto isso soa legal. Aí eu me pego pensando na época que eu era adolescente e vejo o quão idiota eu era. Mas isso é o normal do adolescente. Essa é uma coisa da rebeldia, da contestação. Isso é uma coisa do rebelde. Do rebelde sem causa, muitas vezes sem causa. É o idealista. Né? E aí, cara, é que tem uma diferença muito importante daquela época, lá no início do século XXI, quando eu era adolescente, vocês talvez eram um pouco mais velhos, ou até mais sérios, ou podem ser mais novos e cabeça aberta também, não tô aqui para fazer juízo de valor. Mas lá no começo do século XXI, os famosos anos 2000, a cultura de massa ela era muito mais agressiva porque não tinha opção. O que estava na TV, no rádio e no jornal era quase que uma verdade única. E hoje em dia nós temos a possibilidade de escolher o que a gente vai consumir, mas mesmo assim, cara, basta uma aparição em qualquer rede social de qualquer... Eu odeio essa palavra,
mas de qualquer influenciador, e sobe aquele ponteiro do cabeça quentômetro, sabe? A gente vai ficando meio sentindo uma certa repulsa, né? Não do pessoal que consome conteúdos de influenciadores, que existe gente que usa o seu alcance pro bem, e tem gente que usa a sua imagem para associar a produtos que nem usa, muitas vezes. Tá? Mas como eu falei, eu não tô aqui para fazer juízo de valor, né? Eu tenho a minha opinião, vocês têm a de vocês e legal, é isso. Mas daqui a pouquinho, cara, isso começa a despencar, essa raiva começa a despencar, é tudo muito rápido. Mas sabe por quê? Porque é legal odiar, é divertido, é parte da gente a gente sentir, ter esses sentimentos ruins, pelo fato das coisas serem descartáveis. É tudo muito rápido. A gente vive diariamente uma montanha-russa de absorção de conteúdos em que uma hora a gente tá olhando um vídeo, sei lá, que o meu algoritmo é meio bizarro porque eu curto umas coisas muito nada a ver. Uma hora assim tá tocando um vídeo no Facebook do Pagode da Ofensa, que é um pouco do humor que eu costumo consumir, e do nada tu dá um scroll e aparece uma criança doente, sabe? Aquelas correntes que tinha antigamente quantas curtidas essa princesa merece, sabe? Então é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. Só que daí tu deve estar pensando, tá, tudo bem, tem o Caneta Azul, mas e a cientista? Onde é que ela entra nessa história? Né? Eu vou perguntar para vocês, tá? Fora o âmbito acadêmico, que muitas vezes já não é do interesse da grande massa, quando não se está desenvolvendo nenhum tipo de estudo ou artigo, ou até mesmo uma tese, um trabalho de conclusão. Pergunto para vocês, quando que vocês foram atrás de um cientista para saber o que ele tem a dizer sobre catástrofes climáticas, sobre a evolução das espécies, física nuclear, essas coisas? Quando que vocês pararam para pensar em algo assim durante a rotina de vocês? Cara, eu duvido muito, assim, eu só não boto a mão no fogo porque eu posso estar tendo alguma ideia errada e posso estar equivocado. Mas assim, eu pergunto, eu duvido muito, tá? Eu afirmo, eu duvido que tenha ido atrás disso. E, gente, não tá errado. Tu não tá errado, cara. Cara, existem muitos conteúdos legais de ciência na internet. Existe, cara. Não precisa ser um academicista nato, um doutor, um mestre, um professor. Não, cara, a gente tem comunicadores legais, cara. Tem o Sérgio Sacani, né, o Serjão dos Foguetes. Tem o canal do Pirula. Tem o Pedro Loss, que é muito legal o canal dele. Tem o Iberê do Manual do Mundo. Sabe o que eles fazem, cara? Eles fazem ciência. Eles sabem fazer ciência muito bem. E eles se comunicam com uma massa enorme que consome esse tipo de conteúdo, sabe? Existem pessoas que consomem conteúdos e não necessariamente tem que ser conteúdos de um acadêmico de fato. Por mais que esses caras sempre trazem referências, né, indicam leituras, têm embasamento naquilo que falam, dá pra ver que quando tu consome esse tipo de conteúdo, dá pra ver que os caras fazem aquilo com amor. Eles não fazem aquilo pela curtida, lógico, tem que engajar, tem que gerar, tem que ter like, tem que ter retenção, tem que ter comentário, tem que ter engajamento, sabe? Mas é porque eles fazem isso de uma maneira direcionada para o entretenimento, sem ser uma coisa descartável, sem ser uma coisa instantânea. É algo que tu vai olhar e tu vai refletir sobre aquilo. São coisas lúdicas, tá? Então, assim, façam a seguinte reflexão, tá? Quanto tempo vocês ficam olhando stories de gente se filmando na balada no final de semana, fazendo aquela viagem que tu sempre quis fazer, sabe? Que te causa aquela inveja, até mesmo a Asgu dando uma bandinha com o velho da lancha, tá? Quanto tempo tu perde olhando isso, cara?
Cara, a maior parte das vezes que a gente começa a ver essa coisa dos stories, né, das publicações, de ver o quão maravilhosa é a vida do teu amigo, sabe? Essa comparação, ela é muito desnecessária, sabe? E é justamente por isso que eu trouxe esses dois exemplos do Caneta Azul e da cientista. Todo mundo tem o seu espaço. Todo mundo pode ser o que é, sem cobrança, respeitando sempre o seu tempo, né? Aí a gente vê que tem a questão da desigualdade, mas muitas vezes teve gente que abriu mão de muita coisa para ter o que tem, para ser o que é. E quem não abriu mão não tá errado, mas são caminhos diferentes. É muito diferente pensar dessa maneira, cara. A maior parte das vezes que a gente se pega olhando alguma coisa e ficando triste é porque as pessoas que estão fazendo aquilo era tu que queria estar fazendo. E aonde que eu quero chegar com isso? Tem muita gente que procura a fama como autoafirmação, ao mesmo tempo que muita gente gosta de se manter no anonimato para se preservar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu me identifico mais com pessoas que gostam de viver no anonimato. Por mais que eu esteja dividindo essas ideias que eu tenho com vocês, eu gosto de ser o Jason Low Profile de sempre, sabe? Como sempre as pessoas foram acostumadas a me enxergar. Mas se a pessoa busca fama, quer ser conhecida, existem ônus e bônus. Existem coisas boas e ruins, cara. Só que assim, hoje, tu não é obrigado a acompanhar o famoso, sabe? Tu não é obrigado, tu tem maneiras de evitar isso, ao mesmo tempo que tu tem acesso às pessoas que tu considera importantes. Tanto o cara que faz um entretenimento que tu julga ruim, quanto a pessoa que tem um conteúdo que tu considera de caráter mais relevante. Um conteúdo mais presente, que possa ser visto como um possível legado. Cara, assim, a rede social, ela é uma grande maioria, na sua grande maioria, é uma porcaria nos recursos e intenções que ela tem. Mas elas têm 3 botões que são muito importantes na dinâmica das nossas relações interpessoais, cara. Que é o deixar de seguir, o silenciar e o bloquear e desfazer amizade. Ó, eu vou repetir. Tu não é obrigado a acompanhar ninguém. Se tu reclama de alguma coisa que tu passou mais de 15 segundos olhando só pra alimentar o teu hate sobre aquilo, cara, toma cuidado. Odiar pode ser legal, mas pode te fazer um idiota. Até no último episódio eu falei sobre essa coisa de abrir a cabeça pra coisas novas e eu fico pensando na negatividade que o ranço gratuito pode trazer pelo preconceito que a gente cria na cabeça da gente e deixa de aproveitar muita coisa. Até num futuro episódio eu vou falar sobre uma teoria, que é a teoria dos 10 anos que um amigo meu, Bruno, desenvolveu. Bom, enfim, eu vou dissertar sobre isso, até vou ver se eu consigo trazer ele aqui pro episódio. Tá? Mas assim, pra concluir, eu tenho assim, ó, vou pegar o exemplo do Caneta Azul. Eu não sei o nome desse cara, não faço ideia do nome desse cara. E assim, ó, o Caneta Azul, ele é uma banda tocando num grande festival. Vocês já foram em festivais, imagino, né? Que festival? O que é um festival? São várias atrações. Dessas atrações, as que tu quer ver mesmo, tu vai lá por uma só. No máximo 2 ou 3. São 20 atrações, tu vai ver 2 ou 3. Enquanto não tá tocando aquilo que tu vai ver no festival, o que tu vai fazer? Tu vai lá no merch pra olhar os produtos, tu vai pegar uma bebida, tu vai no banheiro e tu tá cagando pro restante. Esse é o Caneta Azul. Ele é um material genérico que milhões de pessoas seguem, mas aquele conteúdo viraliza e vai sumir. Já a Cientista, ela é uma banda que vai fazer show num pub, para um público mais restrito, que é um público que vai lá para quê?
vai lá pra ver a outra banda, vai ver a cientista lá, porque tá interessado no que ela tem pra dizer. É parte de uma comunidade, que é a comunidade acadêmica, não é a massa. A massa tá interessada por uma coisa rápida, pelo entretenimento, pra esquecer da semana, pra rir um pouco, sabe? Muitas vezes não entra naquele balaio do vou rir contigo e não de ti, que é uma coisa muito, eu enxergo como uma coisa muito ruim. Mas enfim, a diferença é, o Caneta Azul, ele é um personagem que vai passar rápido, mesmo que assim, faz 4 anos que o meme viralizou, se ficou um tempão e agora o cara voltou. Mas é aquilo, né? É um golfinho. Vai aparecer e vai entrar na água de novo. E a cientista com o seu conteúdo não vai ter o acesso da massa, mas quem frequenta a academia vai utilizar como referência, possivelmente, vai servir como objeto de estudo. Então, assim, gurizada, todos têm que ter o seu espaço. O acesso à informação, seja ela boa ou ruim, o acesso é democrático o suficiente para que tu seja menos rabugento como um adolescente, que simplesmente odeia as coisas porque é legal. Tá? Mas assim, a pessoa que leva esse ódio pra frente, sabe, que vem carregando isso da adolescência até a fase atual, sem o mínimo critério, eu falei antes, cuidado, né? Falei pra ter cuidado, porque tu pode se tornar um idiota. Tu pode se tornar um adulto igual o Regis Tadeu, que reclama de tudo e só gosta daquilo que é bom pra ele e não abre a cabeça, muitas vezes, não abre a cabeça por puro preconceito, por não querer experimentar uma coisa nova, que não seja do nicho dele. Até recomendo a leitura de um livro muito bom, chamado A Cauda Longa, do Chris Anderson. Esse livro serviu de base para eu desenvolver a minha tese de conclusão sobre os nichos de mercado dentro do punk rock hardcore brasileiro, né? Que quanto mais na ponta da cauda são menores os nichos, mas sempre vai ter alguém para consumir. Assim como tem gente que ouve esse podcast e, querendo ou não, se sente pertencido por isso. E é uma coisa que eu achei muito legal, o feedback que vocês me deram. Eu fiquei muito feliz e me incentivou a dar continuidade ao projeto. Então, assim, fica o meu muito obrigado a vocês que ouviram o episódio até o final, que chegaram até aqui, que se identificaram com o primeiro episódio sobre a importância, entre aspas, de não se sentir mal por desistir, de ver por uma outra perspectiva o fracasso. E eu espero que vocês reflitam um pouco sobre essa coisa da massificação e de que, cara, tu não precisa, tu pode simplesmente mutar aquilo que tu não quer consumir. Tu tem esse poder. A gente tem o poder, mas se tu gosta de odiar por odiar, beleza. É um direito teu. Só que isso vai te fazer mais idiota. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela tua audiência e pelo feedback, tá? E até o próximo episódio. Valeu! É nóis!